Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. Eu sou Denis Nicolai e hoje eu vou compartilhar com vocês uma visão sobre o cenário das empresas e dos empregos frente ao coronavírus. Eu faço parte de vários grupos de discussões sobre empregos, empresas e esse tipo de assunto. Eu tenho recebido muitos questionamentos e também tenho recebido muito conteúdo a respeito de como será o cenário após a pandemia. O que acontece é que a maioria desses conteúdos está defendendo de que o cenário atual, em que as pessoas estão em caráter home office e que as empresas acabaram se digitalizando, será o cenário que perdurará após a pandemia. Ou seja, não haverá retorno a tal normalidade. E o que a gente tem que fazer é aceitar a normalidade em que estamos vivendo. Com base nas minhas experiências em indústrias multinacionais de bens de consumo, empresas de prestação de serviços e também como empresário, eu não acredito que isso seja verdade. A maioria das empresas no Brasil, elas estão muito longe de conseguir se manter saudáveis financeiramente com o estado atual. Vou dizer por quê. Grande parte do empreendedorismo brasileiro, ele é por questão de sobrevivência. Ou seja, as pessoas não tinham empregos, não tinham formas de ganhar dinheiro, começaram um negócio e acabou que deu certo. Nem todos os empresários têm rios de dinheiro, têm caixa sobrando. Então, muitos desses negócios que se iniciaram dessa forma por sobrevivência, eles são simplesmente para pagar as contas e sobrar uma pequena margem. Então, esses empreendedores são os que mais estão sofrendo com esse cenário atual do coronavírus. E aí, a manobra que se faz hoje de as empresas se digitalizarem para atender essa nova demanda ou esse novo cenário é simplesmente uma questão também de sobrevivência, dado que, por não ter pessoas indo fisicamente aos locais, as empresas serão achadas no digital. E dessa forma, elas tiveram que, por sobrevivência e não por uma visão estratégica, se digitalizarem. Há muitas citações sobre exemplos de restaurantes que antes serviam num salão e agora partiram para um delivery, como se isso fosse o estado da arte para um restaurante, eliminando os custos de infraestrutura, atendimento, etc. O que não se fala é que, na maioria das vezes, o faturamento de delivery de um restaurante é aproximadamente 1/5 do seu faturamento total quando o atendimento dentro do salão. Então, o delivery para um restaurante, ele simplesmente foi uma outra questão de sobrevivência para aqueles restaurantes que ainda não o faziam. E isso é uma esperança de que esse cenário do coronavírus ele acabe de uma forma mais rápida, em que o restaurante consiga manter os seus empregados e a sua operação para que voltemos à normalidade. Quando os restaurantes se digitalizarem e passarem a fazer parte das plataformas das entregas de comida, parte do faturamento vai para a própria plataforma, da ordem de 12% do lucro líquido. Imagine as empresas que atendiam os clientes dentro do seu salão, em que o garçom poderia oferecer algo a mais do que o cliente desejava, que tem o apelo de um garçom oferecer uma sobremesa, que às vezes sobremesas não funcionam no delivery, por exemplo, sorvete, milkshakes. O consumo de bebidas tem um alto rendimento quando dentro do salão, e no delivery isso reduz muito, pois as pessoas compram as bebidas no mercado por um preço muito menor para serem consumidas dentro das suas residências. Você deixa de ganhar os 10% a mais de faturamento para a empresa, que são do atendimento do garçom. Então, faça as contas. Uma empresa que atende no salão e tem um faturamento 5 vezes maior, acrescido de pelo menos os 10% do garçom, da taxa de serviço, passa a ter 1/5 do seu faturamento, pagando mais 12% ainda do que resta de lucro líquido às plataformas de comida. Então, essa conta, ela não vai fazer essa empresa ser saudável por muito tempo. Portanto, sem dados,
é impossível dizer que esse cenário atual é o melhor, por exemplo, para os restaurantes. Um outro ponto que eu gostaria de trazer é: a maioria das empresas não tem fluxo de caixa. E por mais que o governo esteja implorando para que os empresários mantenham seus funcionários empregados, é muito difícil, pois se você não tem faturamento, não tem como você pagar o salário dos funcionários. E um outro ponto que dificulta mais o cenário atual para as empresas é a questão de acesso ao crédito. As altas taxas de juros por empréstimos bancários, ela é somente um efeito da inadimplência que o Brasil tem. O Brasil é o segundo pior país no mundo em inadimplência ao pagamento de empréstimos. Ou seja, para cada $1 que foi emprestado, o Brasil consegue recolher 13 centavos. Isso significa uma taxa de 13% de recolhimento do total que foi emprestado e uma taxa de inadimplência de 87%. Outro ponto que vem se defendendo é de que o caráter home office em que as pessoas estão atualmente trabalhando é o novo modelo de emprego. Isso daí, ele pode até ser factível para algumas áreas em específico dentro de uma empresa. Então, por exemplo, uma área de suporte de TI, em que você consegue fazer o acesso remoto e atender a um determinado chamado em aberto. Ou uma área de call center, ou até algumas áreas de jornalismo, como nós temos acompanhado pela TV, várias pessoas fazendo as suas reportagens em caráter home office, assim como as entrevistas. Isso não significa que vai servir para todo mundo. Então, o maior erro está em tomar a exceção como uma regra. A grande maioria das indústrias no Brasil, elas não têm total automação. Somente 2% das indústrias no Brasil atendem aos requisitos de indústria 4.0. Isso significa que 98% das indústrias ainda dependem de seres humanos para operarem os seus processos e equipamentos. Isso significa que não tem como você colocar um empilhadeirista que vai fazer todo o transporte de matéria-prima, logística interna, logística externa, para fazer home office. Não tem como você colocar os mantenedores em casa para fazer trabalho em caráter home office. Mesmo que ainda haja algum processo robotizado, é necessário validar calibração do robô, acompanhar as manutenções e fazer esse tipo de serviço. E isso não dá para ser feito em caráter home office. Se você considerar uma linha de produção industrial ou uma empresa de manufatura, você não tem como fazer essas pessoas trabalharem em caráter home office. Ela depende de uma sequência de etapas. O cálculo do lucro, da rentabilidade, depende do takt time, depende da produtividade, depende da entrega. Então não basta a pessoa fazer o que ela faz na empresa em caráter home office. Você tem toda uma instalação, toda uma infraestrutura equipada para tratamento de resíduos, linha de ar comprimido, refrigeração de máquinas. Tudo isso não tem como você transpor e levar para um caráter home office. Então, a maioria dos empregos está dependendo do retorno à normalidade. Ou seja, se esse cenário não for passageiro, nós estaremos com uma das maiores catástrofes econômicas do nosso país. As empresas não têm como se manter do jeito que está. Obviamente que eu acredito que em áreas específicas, principalmente das áreas de serviço de algumas empresas, houve sim ganho de produtividade ou até houve flexibilização do trabalho e isso favorece o funcionário, dá um pouco mais de motivação, dá mais tempo para ele estar com a família, ele para de perder tempo com o trajeto e isso acaba elevando a produtividade. Porém, o que não podemos esquecer é que essa produtividade que o pessoal vem interpretando como algo benéfico do cenário que em caráter home office acabou melhorando para todo mundo, também pode ser por medo dos trabalhadores perderem os seus empregos e estarem se dedicando ainda mais naquela função que eles exercem atualmente. Como conclusão disso tudo, eu acredito sim que as empresas que foram obrigadas a se digitalizarem em função do cenário atual vão buscar
os benefícios que isso trouxe. Porém, para todo bônus existe o seu ônus. E ter um e-commerce com grande volume também não é tão fácil quanto parece. As empresas vão sim, após o retorno à normalidade, optar por qual parte do processo vai ficar no online, se eles vão optar por retornar ao estado atual, pois agora eles têm dados e têm experiência com ambos os cenários. E, obviamente, cada um vai decidir o que é melhor para si. Algumas outras dificuldades, se esse cenário perdurar por muito tempo, são as seguintes: segurança da informação e plano de carreira. Como a empresa vai garantir que as suas informações compartilhadas com as pessoas em caráter home office não vão espalhar para todo mundo? Uma rede doméstica é diferente de uma rede empresarial. Você não tem proxy reverso, você não tem VPN, você não tem infraestrutura, você não tem um antivírus tão potente. Então todas essas questões ainda vão entrar em discussão, pois ainda não foram necessárias, porque o cenário que nós nos encontramos é muito recente. Outro ponto é quanto à gestão de carreira. Todo mundo que está trabalhando em caráter home office vai gostar de ficar atuando nesse mesmo cargo, nessa mesma posição, ganhando a mesma quantia por um longo período de tempo? Pode ser que sim, porém, pessoas mais ambiciosas não vão concordar com isso. E aí, como que você faz a gestão de um funcionário? Você vai promover alguém para diretor da empresa porque ele redige um bom e-mail? Então, as características e competências comportamentais, elas nesse momento estão sendo deixadas de lado. Novamente, por ser um cenário recente. Então, novos questionamentos como esse ainda vão surgir se este cenário perdurar por muito tempo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, é de graça, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima!